eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. Sabe aqueles livros que quando você lê, parece que ele foi com um dedinho lá gentilmente bem no meio da sua alma e de repente fez assim? Pois é, bem desse jeitinho. Aquele livro que tipo abala suas estruturas e faz você pensar na sua vida, repensar os seus conceitos, suas prioridades, sua existência, o jeito que você respira, o que você fala, o que você considera importante. Aquele soco bem dado, bem no meio dos seus escórnios. Pois é, hoje eu trouxe uma lista com livros assim. Vocês sabem que eu amo fantasia, que é o meu gênero favorito, que eu amo ficção científica e tal, romance de época, romance clichêzão, que eu leio até bula de remédio. Mas tem horas que a gente para e que a gente pensa, cara, eu quero ler algo, tipo, pra me inspirar, sabe? Pra colocar meu pé no chão, pra me fazer sentir que eu sou uma bosta e que eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo agora, sabe? Então essa é a lista que eu trouxe pra vocês hoje. Antes de eu começar, por favor, se inscrevam no canal se vocês são novos aqui. Não deixem de dar o like de vocês. E se vocês se interessarem por qualquer livro desses que eu mencionar, por favor, usem o link do canal que fica aqui embaixo no box de descrição. Então, vamos pra nossa listinha. Eu só quero comentar que eu não vou falar muito de cada livro, eu vou tentar passar rápido porque tem livro à beça e eu não quero que o vídeo fique com mais de pelo menos 15 minutos, tá? Os livros que tiverem resenha eu vou deixar passando aqui em cima, ou então linkados no box de descrição. O primeiro livro que eu quero comentar com vocês, que abalou minhas estruturas e me fez sofrer de uma maneira que me fez repensar toda a minha vida, como eu trato as pessoas, o que eu considero importante, as minhas prioridades. É um livro favorito que eu amo demais e ele se chama O Último Adeus, da Cynthia Hanna, que foi lançado pela Dark Side Books. Nesse livro aqui a gente acompanha uma menina que está tentando viver a sua vida, seguir em frente, sabendo que o irmão dela se suicidou na garagem de casa. Geralmente nesses livros de suicídio a gente acompanha os motivos que levaram a pessoa a cometer o suicídio. Mas aqui o interessante é que você acompanha todas as outras pessoas que ficaram, como elas ficaram depois de uma pessoa muito próxima a elas terem se suicidado. Então uma perspectiva diferente, interessante de acompanhar. A culpa, o fato de você não saber o porquê, de você não ter as respostas que você precisa para seguir em frente, o fato de você pensar que você poderia ter feito mais, por que você não fez mais? Ainda mais quando é uma pessoa tão próxima quanto um irmão, sabe? Então aqui ela tá passando por essas dificuldades, ela acabou se afastando de todo mundo, dos amigos, do namorado, porque a culpa tava correndo ela demais. E a família tava tendo muita dificuldade de seguir em frente, então é um livro bem emocionante, bem tocante. Mas não é um livro que, tipo, te faz sofrer por sofrer pra você ficar na merda, sabe? É um livro que tem mensagens lindas, inspiradoras e que é muito importante pra você aprender, principalmente a superar a culpa e aprender a lidar com a imponência, sabe? E aprender a abrir mão de certas coisas que você não tem controle. Então eu indico demais, é um dos favoritos total. Se você quer um livro que te force a parar e a refletir, a pensar e a sentir, esse é um ótimo livro. O próximo livro que eu quero comentar com vocês aqui é, na verdade, uma HQ. E quase não tem nada escrito, praticamente não tem nada escrito, são só imagens. Mas te afeta de uma maneira tão profunda e de uma maneira tão intensa que não tem necessidade de ter palavra mesmo. As ilustrações são maravilhosas e o conceito é lindo demais, a mensagem é muito, muito, muito bonita. Uma mensagem de espalhar amor, sabe? E eu terminei totalmente inspirada. Eu tô falando de Pétalas. O roteiro e a arte é do Gustavo Borges e as cores são da Cris Petter. Gente, eu indico demais essa HQ, se você quer uma coisa levinha, uma coisa pra você sentar e em questão tipo de minutos você lê a HQ toda, né? Mas depois você sente a necessidade de voltar e rever quadrinho por quadrinho, ilustração por ilustração e tentar extrair o máximo que você consegue dali. Eu acredito que cada um extrai um tipo de informação, sabe? Mas no geral, a mensagem que fica é uma mensagem de amor, sabe? De esperança. Ai, é muito lindo e eu amei demais e eu super indico. E é claro, né, minha gente, que eu não poderia fazer essa lista e deixar de fora o hino, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Eu li esse livro esse ano e eu já sabia que ia ser um livro maravilhoso antes mesmo de eu pegar ele. Mas quando eu li, mesmo assim, ai, não tava preparada, abalou minhas estruturas. Aqui a gente segue a Star. Ela tá voltando de uma festa lá no bairro dela quando encontra o melhor amigo de infância e ele resolve dar uma carona pra ela, pra casa. No caminho eles são abordados por um carro da polícia e ali ele vai, pede documentos, trata ele meio mal, os dois são negros e eles se sentem um pouco ofendidos em relação a
isso. A Star tá morrendo de medo porque ela foi ensinada a temer a polícia por causa da realidade que eles vivem nos Estados Unidos. E se você for parar pra pensar no mundo todo, quando esse melhor amigo dela é assassinado bem diante dos olhos dela, sem motivo realmente nenhum, simplesmente porque o policial interpretou mal uma ação dele ali e simplesmente atirou. E aí ela tem que lidar com as repercussões disso, sem saber se ela fala o que aconteceu, se ela toma a frente disso tudo, porque cria toda uma comoção na mídia, né? As pessoas começam a criar uma imagem em cima do amigo dela que não justifica o ato dele ter sido assassinado ali na hora. Então é um livro incrível. Ele passa muitas mensagens muito sérias e muito importantes. Ele é um tapa no meio da nossa cara pra acordar a gente, chacoalhar e mostrar que, apesar de estarmos no século XXI, termos melhorado em muitas coisas, a gente ainda tá muito atrás, a gente tá devendo muita coisa. Então ele fala de racismo, de justiça social, e eu indico muito. Bom, galera, eu resolvi colocar aqui também esse livro, que na verdade eu acho que eu nunca falei dele aqui no canal, vai ser a primeira vez. Quando esse livro foi publicado, eu lembro que todo mundo tava lendo, mas que é um livro que me tocou de certa maneira, apesar dele ter muitas mensagens, eu acho, um pouco religiosas, sabe? Mas acho que independente da sua religião, as passagens são muito bonitas e te fazem refletir, sim. E eu tô falando da Cabana, do William P. Young. Eu acho que a maior parte das pessoas já sabe do que se trata, né? O cara sai de férias com a família e aí a filha desaparece. E aí eles passam muitos anos investigando esse desaparecimento dessa criança. E aí depois eles acabam encontrando indícios de que ela pode ter sido assassinada numa cabana lá perto de onde eles estavam acampando. E esse pai não consegue superar isso, não consegue seguir em frente com a dor e a culpa do que aconteceu, com a incerteza das coisas, de como aquilo foi acontecer. E então a gente segue essa jornada dele para tentar se recuperar e seguir a vida, apesar dessa atrocidade que aconteceu com a filhinha dele. Aqui a gente entra mais nessa parte religiosa quando ele meio que recebe um bilhete que teoricamente foi assinado por Deus, convidando ele para um encontro numa cabana abandonada e tal. Então a gente tem toda essa reflexão assim interna. E aí entra um pouco dessa parte de meio que espiritualidade, sabe? De Deus, Jesus, Espírito Santo e tal. Mas é muito interessante e tem passagens muito bonitas. É claro que dessa lista aí de livros bem impactantes eu não posso deixar de fora Extraordinário, da R.J. Palácio. Que esse livro aí também, leitura obrigatória, né, gente? E, na verdade, eu também ainda não assisti o filme, vocês acreditam? Nem eu tô acreditando que até hoje eu não assisti. Tem vídeo resenha dele aqui bem antigo no canal. Mas aqui a gente tem o Og, que ele nasceu com uma deformidade facial e aí ele não ia pra escola, porque os pais tinham sempre estar levando eles pra fazer cirurgias pra tentar melhorar a qualidade de vida dele. E aí pela primeira vez agora ele está indo pra escola, eles acham que já tá na hora, e aí o Og vai ter que lidar com toda essa primeira experiência numa escola, lidar com bullying e com diversas outras coisas e preconceito e tudo mais. Mas é um livro também cheio de passagens lindas, como vocês podem ver. Eu marquei pouca coisa, sabe? E eu indico demais, porque eu acho que todo livro, quando você narra pelo ponto de vista de uma criança, ou então a história de uma criança, eu acho que toca muito mais, né? Acho que porque carrega um pouco daquela inocência e da coisa mais singela, assim. Você julga menos uma criança do que um adulto. Eu acho que é por isso que as pessoas prestam mais atenção, vão de coração mais aberto, né? Eu também preciso encaixar nessa lista aqui Uma Curva no Tempo, da Jane Atkins, que é um livro que eu literalmente chorei no final dele. Também tem um resenha vlog aqui no canal que eu vou deixar pra vocês. Eu sei que tem muita gente que não gostou do final. Eu não sei se as pessoas estavam esperando uma explicação mais fantasiosa. Não sei, mas eu acho que apesar de ter uma coisa ali meio mágica, assim, uma coisa que a gente não tem uma explicação exata se é assim que acontece, sabe? Eu acho que funcionou muito bem pra mim no final, ficou dentro da minha expectativa, sabe? Apesar de eu já ter previsto o que ia acontecer, quando eu li, eu me emocionei demais. E o interessante é que nesse livro você tem dois pontos de vista, né? Um acidente meio que muda a vida dessa menina e ela também não consegue seguir em frente, presa à perda dessa pessoa muito importante pra ela, sabe? E aí ela é obrigada a voltar à cidade onde o acidente aconteceu, pro casamento de uma dessas amigas, desse grupo de amigos e tal. E aí é muito difícil lidar com tudo. E aí no outro lado é como se a noite do acidente tivesse acontecido outra coisa e ela tem uma vida totalmente diferente, sabe? São duas linhas do tempo, é muito interessante. Vamos comentar aqui também desse episódio chamado Todo Dia, do David Levitan, não é mesmo? Que vai sair filme, não é mesmo? Então estou extremamente ansiosa para assistir.
Aqui a gente tem essa alma que acorda todos os dias em um corpo diferente, até que essa alma acorda no corpo de um menino que tem uma namorada e ele acaba se apaixonando por essa menina. E ele vai ter que lidar com isso, sendo que todo dia ele vai estar no corpo de uma pessoa diferente. Homem, mulher, negro, branco, novo, velho, não importa. E aí você levanta vários questionamentos sobre o que é amor, sobre os sentimentos além do que a gente vê ali na matéria, na carne, sabe? A nossa incapacidade de enxergar além da matéria. E levanta questionamentos incríveis e tem questões muito maravilhosas. E eu também quase não marquei nada nele, como vocês podem ver, né? Ele é um dos meus favoritos ever. Mais uma vez aqui nesse canal eu vou falar e eu não vou cansar de falar até vocês lerem Como Viver Eternamente, da Sally Nichols. Aqui também a gente tem uma história a partir do ponto de vista de uma criança, mas isso aqui é como se fosse um diário onde ele vai escrevendo os pensamentos dele. Também tem textos corridos e tal. Aí agora só de sacanagem eu não tô achando o diário. Ah, tá aqui, entendeu? Então a gente começa o livro já sabendo que essa criança vai morrer, tá? Ela tá com um estágio terminal de câncer, então... você já vai preparada sabendo disso, mas você no fundo nunca está preparado, porque eu sofri igual uma corna no final do livro, eu chorei demais. Mas também tem uma visão muito interessante do mundo e das crianças doentes, sabe? Crianças estão passando pelo câncer e ele levanta questionamentos tipo, por que os adultos fazem assim? Coisas que eu não entendo sobre os adultos. E faz uma lista, é muito interessante. E pra terminar essa listinha, porque eu já tô aqui falando há muito tempo, né? Eu indico também Ari e Dante Descobrem os Segredos do Universo, do Benjamin Ellery Sainz. Esse livro aqui também se tornou um dos meus favoritos da vida. É muito maravilhoso. A relação de amizade, de família, de autoconhecimento, de amor e de tudo nesse livro é incrível. A gente tem o Ari e o Dante, eles são descendentes de mexicanos que moram nos Estados Unidos. E eles se conhecem numa piscina pública e a partir daí a amizade deles começa a crescer. A gente vai acompanhando eles desde criança até já jovem adultos. E a gente vai acompanhando as experiências, as coisas que eles vão passando. O Ari tendo uma grande dificuldade de mostrar o que ele sente, uma pessoa mais introspectiva, sabe? Ele tem um problema de comunicação ali com o pai, que veio da guerra do Vietnã e também não consegue se abrir direito. Ele não sabe qual é o lugar dele no mundo, ele não sabe onde ele se encaixa. E ao mesmo tempo o Dante ali, cheio de ideias e filosofias da vida, ele enxerga as coisas de uma maneira muito específica. E é assim que ele segue a vida dele, sabe? Com que ele acredita. E ele é uma... Ai, que pessoa maravilhosa que é o Dante, né, gente? E, gente, eu indico demais esse livro, sério. Ele me fez pensar várias vezes, eu também marquei várias coisas nele. Amo muito e super indicado. Bom, gente, é isso aí. Essa é a minha listinha de livros impactantes. Eu espero ler muitos outros para trazer de novo essa lista com vários outros livros novos que foram muito impactantes. Eu tenho alguns aqui na estante que eu sei que vão ser e eu pretendo encaixar assim que der para eu poder ler. Me contem aqui embaixo quais foram os livros que vocês leram que foi super impactante e que tocaram a alma de vocês de alguma maneira. Eu vou adorar saber e conversar com vocês e também pegar algumas indicações. Aceito? Inclusive. Eu vejo vocês em breve. Beijos e até a próxima. Thank you.